Bom dia. É com grande satisfação que o curso de pós-graduação em Letras da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, das áreas de Teoria Literária, Literatura Comparada e Literatura de Língua Portuguesa, recebe o professor Dr. Hans Josef Fiamia. Falei direito, professor? Treinei a semana inteira para falar direitinho. Bom, eu vou falar rapidamente do professor Hans. Ele é livre-docente de Linguística Geral e Comparada, professor catedrático de Translatologia Geral da Universidade de Heidelberg, tradutor de inglês, espanhol e português, além de ter publicações sobre tradução. Ele aceitou gentilmente o nosso convite para ministrar esse curso concentrado de pós-graduação, cujo título é História da Prática e Teoria da Tradução e Interpretação Literária, Científica e Religiosa, desde as origens até o século XX. O curso acontecerá sempre aqui no Salão de Atos, durante toda esta semana, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas, valendo 6 créditos para aqueles alunos que precisam dos créditos. Será passada uma lista provisória de frequência. Vocês atentem apenas para a sua situação, se são alunos regulares, com direito a créditos, portanto, ou se são alunos participantes. A partir do período da tarde, essa lista já estará regulamentada. Então, eu deixo vocês com o professor Hans, e eu tenho certeza que nós vamos aproveitar muito este curso, e novamente eu gostaria de agradecer esta colaboração preciosa que o professor Hans dará a essa nova linha de pesquisa, tradução literária, recém-implantada no nosso curso. Muito obrigada. Obrigado. Acho que prefiro ficar em pé, e já que estão tão pouco, venham um pouco mais para a frente, então não é preciso falar tão alto, faça favor. Eu não tenho, como vão ver, um texto preparado, porque acho que fica muito monótono ler um texto durante uma hora e meia, etc. Não é? De maneira que, desculpem o meu português, eu acho que é mais ou menos inteligível, espero pelo menos que seja. Se não, se houver dificuldades, digam, por favor, e digam se não entenderem alguma coisa, etc. E desculpem os erros gramaticais, sintáticos, etc., semânticos, etc. Bem, história da tradução, história da prática e teoria da tradução. Primeira pergunta que surge será: para que é que estudamos a história? São factos passados, porque, ou para que é que nos interessam ainda hoje? Eu acho que não nos interessa uma história em si, portanto, uma história de factos objetivos. Não interessa e nem é possível. A história, os estudos históricos, são sempre estudos para algum objetivo, alguma finalidade que nos interessa a nós. Portanto, por exemplo, o estudo histórico nos interessa para que nós aprendamos algo da história, dos tempos passados, por exemplo, das práticas transitórias do passado. A ver se ainda podemos aproveitar algo do que os nossos antepassados fizeram, faziam, quando traduziam. Certo? Portanto, eu não vou apresentar-lhes uma história objetiva, que, a meu ver, nem é possível, como digo. Vou apresentar-lhes antes uma história das minhas histórias sobre o passado. Portanto, uma história bastante subjetiva e individual, e parece-me que esta apresentação terá mais interesse para as senhoras e os senhores, porque podem, então, formar as suas próprias ideias sobre o passado. Não quero que aceitem o que eu digo,
quero simplesmente que o tomem como um incentivo para os seus próprios estudos. Portanto, uma história de histórias. E nada mais. Do meu ponto de vista. Por isso é que digo que não há uma história objetiva, porque cada um vê o passado, como todo o resto do mundo, do seu próprio ponto de vista. E os pontos de vista, claro, são individuais, têm que ser. Os senhores estão aí e veem a mim. Eu não posso ver a mim mesmo, de maneira que eu tenho outro ponto de vista sobre esta sala, não é? Sobre a assistência, etc. E, claro, naturalmente sobre o Brasil, etc. Já que não sou brasileiro. De maneira que a apresentação será do mesmo pior. Teórica no sentido de individual e subjetiva. Bom, vamos começar no meio, talvez. Vamos começar com as primeiras traduções na antiga Roma, porque podemos estabelecer mais tarde uma ligação direta com o nosso passado da Europa Ocidental e com o presente. Portanto, já do mundo inteiro, e inclusive o Brasil. A literatura romana surgiu, como se tem afirmado várias vezes, como uma literatura de tradução. Tradução num sentido muito amplo da palavra. As primeiras obras literárias, no sentido da beletrística, não é? da literatura propriamente dita, as primeiras obras de que temos conhecimento foram quase exclusivamente traduções. Por exemplo, uma das obras mais antigas, das primeiras, a tradução da Odisseia do Homero, do grego para o latim, de Livio Andronico. Depois, outras peças, por exemplo, as comédias de Plauto e de Terêncio, que normalmente não se chamam traduções, mas que são adaptações de comédias gregas, por exemplo, do Menandro, de Aristófanes, etc., para o ambiente romano. Não somente para a língua latina, mas para a cultura romana de Roma. É um ponto importante que vamos repetir durante todo este curso e durante toda a história, que não interessa somente a tradução de uma língua para outra. Ao contrário, acho que é somente uma parte pequena de uma tradução no sentido mais amplo, de uma cultura para outra cultura. O que acontece, por exemplo, nas adaptações de Plauto e Terêncio nas comédias, eles tomam ou comédias gregas, ou normalmente várias comédias e fazem uma nova de várias já existentes. Uma nova com certas adaptações ao meio romano. Claro, obrigado. E também as isso, não? O Estado romano, o Senado romano de Roma, exigia certas restrições em tais adaptações e traduções no sentido mais amplo. Restrições no sentido de que não se devia fazer troça da vida romana, de condições romanas. Portanto, as adaptações são para, digamos, o sentido humorístico romano, mantendo, no entanto, o ambiente grego, nomes e circunstâncias